Olá, como vai você? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Nós estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. E o assunto de hoje é burnout. É uma síndrome que ganhou espaço nas discussões cotidianas desde o dia 28 de maio de 2019. A síndrome de burnout foi incluída na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, como um fenômeno ocupacional. Não é classificada como uma condição de saúde, viu? E a principal causa, é justamente o excesso de trabalho. Bom, para conversar com a gente sobre burnout, convidamos a especialista em soluções e estratégias socioambientais para empresas e negócios. Olha que chique, a Fernanda Toledo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Ponto de Vista. Eu agradeço aí o espaço, muito obrigada. Vamos falar sobre burnout, Como que você define o burnout? Bom, o burnout é o estresse ao limite, vamos dizer assim, então a gente vê hoje, por exemplo, o burnout sendo muito comentado, especialmente pós-pandemia, como você bem colocou no início, que é onde agora justamente as pessoas talvez tenham que equilibrar mais a sua vida pessoal e profissional, e isso sem dúvida tem sido um grande desafio para as empresas, e também para a gente, que está vivendo isso, Então, quando a gente fala de pós-pandemia, na pandemia todo mundo aprendeu a trabalhar home office, No seu ponto de vista, o home office ele contribuiu para esse aumento, a gente pode dizer assim, da burnout? Sem dúvida. Por quê? Acho que foi também um processo de um novo modelo de trabalho, então a gente vai para um caminho que não era até então comum, muitas pessoas moravam longe, trabalhavam longe, em outra cidade, e vinham as famílias mais aos finais de semana, então as relações mudaram também, dentro desse processo. E o trabalho híbrido tem sido um grande desafio, porque liderar à distância, então você ser um bom gestor e perceber como seus funcionários, colaboradores estão, se eles estão bem ou não, é muito mais difícil, Então os líderes também estão tendo que desenvolver novas aptidões aí para fazer um bom acompanhamento, e saber realmente como os colaboradores se encontram. E tem sido um desafio também, porque as pessoas hoje não querem mais voltar também, Acho que esse é um ponto também, porque os valores mudaram, A gente passa a pensar se o que é mais importante, Tá mais perto da família, de repente é mais importante, e muitas pessoas estão buscando até novos empregos, mais próximos da sua casa, para ter mais tempo para a família. E empregos que respondam àquilo que realmente a gente quer. Então, é uma mudança de contexto e panorama para o trabalho de um modo geral. O burnout, como que você avalia o burnout? A gente fala que não é uma doença, mas sim um transtorno. E esse burnout ele é adquirido por conta do estresse, por conta da demanda alta de trabalho, Como é que você avalia isso dentro de uma empresa? O que contribui, além do que eu disse aqui, para que o trabalhador ele possa desenvolver o burnout? Eu vou até citar uma pesquisa, que eu vi há pouco tempo, mas uma organização internacional até que se chama Cigna, e ela faz uma pesquisa, Cigna 360 o nome, e ela faz uma pesquisa exatamente sobre o bem-estar das empresas no âmbito global. E 94% dos trabalhadores, colaboradores já apresentaram algum sintoma relacionado a o estresse muito forte ou ao burnout, Isso no Brasil, pela OMS, a gente tem um dado de aproximadamente 90%. Então está muito próximo desse perfil global, que a gente encontra. São diversos sintomas, que as pessoas muitas vezes, é uma ansiedade exagerada,
Alguns desenvolvem um síndrome de pânico, né, que a gente fala, né, começam a ter medo de algumas coisas, a própria dificuldade, a fobia social, né. Então tudo isso são características muitas vezes que levam ao burnout e que, se não cuidados e trabalhados a tempo, podem realmente, né, chegar em vias de se tornar um burnout. Então, mais uma vez, a visão realmente da empresa para esses trabalhadores, para que eles realmente possam receber um encaminhamento e um acolhimento, né, como seres humanos que somos e precisamos muitas vezes de ajuda, né? Então as empresas, elas têm que se posicionar como esse ator que acolhe, que estende a mão para esse profissional no momento que ele está precisando, né? Você como CEO, como consultora, né, como um expert no assunto, quando a gente se refere à empresa e o seu funcionário, né, como você acabou de falar que a empresa ela deve se posicionar, como a empresa deve se posicionar, como eu vou entender que eu, empresa, não estou dando condições de trabalho adequado para o meu funcionário, para o meu colaborador, e esse colaborador, ele está desenvolvendo aí a questão do transtorno da burnout. Eu acredito que a principal forma é realmente os gestores, né, as lideranças da empresa estarem preparados para conversar realmente e entender. Acho que o primeiro ponto de um líder que pode identificar que um funcionário precisa é ter esse olhar realmente que a gente chama de olhar apreciativo, né? Então, ver o comportamento desse funcionário, mesmo no formato online, né? Fazendo perguntas também, né? Fazendo um acompanhamento diário de como ele está se comportando, as entregas dele, a comunicação. Então, é importante o líder primeiro já ter esse olhar apreciativo. E depois ele criar um processo de relacionamento de confiança com o colaborador, né? Para que o colaborador, no momento de necessidade, ele possa realmente pedir ajuda e ele saiba que esse gestor ele vai acolher, né? Então, o colaborador não tem medo, né, de chegar no gestor e falar, olha, eu não estou bem ou eu estou passando por uma situação assim. Aí é um processo de adaptação também do trabalho, né? Acho que é um novo formato, né? A gente precisa realmente, é um grande desafio, sem dúvida, sim, mas a gente precisa adaptar o trabalho, as entregas, né? Para conseguir fazer uma gestão diária também desse processo. Então as empresas, de um modo geral, elas têm que preparar as lideranças, os gestores, para fazer esse processo de acolhimento junto com as suas equipes, né? Eu já presenciei casos nas empresas que eu trabalhei de pessoas que a gente conseguiu perceber que estavam realmente precisando de ajuda, né? E aí eu acho que o lado humano nosso tem que falar mais alto do que o lado profissional nesses momentos. Então a gente não pode esquecer que hoje é essa pessoa que está passando por um problema, a gente precisa sim acolher, entender o momento, né? Ele está num nível de burnout, de estresse, e a gente precisa entender que não é o melhor momento dele, muitas vezes, para uma cobrança exagerada, né? Para conduzir, né, tarefas muito complexas. Então a gente precisa respeitar o ser humano em primeiro lugar, né? Acho que a gente tem que ter um pouco esse olhar fraterno nesse momento. Perfeito. Agora, na questão de ter a visão, né? No seu ponto de vista, é mais fácil você, gestor, ou líder, ter a visão de que o seu funcionário está iniciando um processo da síndrome do burnout, ou eu, funcionário, entender que os sentimentos que eu venho tendo dentro da empresa ou referente ao meu trabalho são já início de síndrome de burnout. Do seu ponto de vista, qual é o diagnóstico mais fácil? Do funcionário para né, para ele mesmo, tipo assim, eu me vendo e entendendo que estou iniciando uma síndrome de burnout, ou o gestor consegue avaliar com mais facilidade a situação de início da síndrome desse funcionário? Bom, em geral a pessoa ela vai conseguir identificar isso, mas muitas vezes ela não vai externar esse sentimento, né? Então, lógico que a gente, né, de repente está fazendo alguma coisa e percebe que está tendo algum comportamento diferente. Então, o primeiro sinal é nosso, sem dúvida. Agora,
a gente, enquanto pessoa, também precisa olhar, né, e ver até que ponto, de repente, a gente não está desenvolvendo algum sentimento por conta de um ambiente de trabalho que a gente não está se adequando, né? Um trabalho que a gente desenvolve que não é exatamente aquilo que tem uma conexão com o nosso propósito, né, de vida. Então, eu acho que, assim, tem o ser humano como pessoa num processo de análise. E, do outro lado, um colaborador que é um gestor de pessoas, né, que está na função de liderança, ele precisa desenvolver, ele precisa ser maduro o suficiente para conseguir, em pequenas situações, captar. Porque não é fácil. Eu penso que as lideranças mais maduras, elas tendem a ter um pouco mais de facilidade, porque elas já viveram e viram muitas coisas, vivenciaram muitas situações. Então, a gente consegue, em pequenas nuances, muitas vezes, entender o significado do que está acontecendo com aquele colaborador. Mas é um processo conjunto, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente, enquanto funcionário, se identifica com algum problema, a gente tem que buscar ajuda, né? Então, ou com alguém próximo da gente, familiares, amigos, que sejam, ou com a própria empresa, se o líder realmente for né, o gestor for uma pessoa que dá essa abertura, né, para conversar, porque hoje as empresas estão mais preparadas para olhar, né, para toda essa situação. No seu ponto de vista, você acha isso mesmo? As empresas, elas estão se atualizando, né, e se humanizando um pouco mais referente à doença, à síndrome do funcionário, porque se a gente parar para analisar, se você não cuida, né, do seu funcionário, você vai ter aí um grande problema, porque vai ter que colocar ele outra pessoa na função dele, ele vai ter que se afastar, e isso pode ter uma prevenção, não é? Sim. Tem até uma outra pesquisa que eu vi sobre o futuro do trabalho, né? E tem um perfil dos líderes hoje em dia de 67% dos gestores colocam como as questões de saúde do funcionário sendo importantes a ponto de ter que realmente colocar isso como uma prioridade dentro do seu dia a dia. Perfeito. Né? Então, acredito que as empresas estão acordando para isso, elas estão preparando os gestores para ter esse olhar, mesmo porque muitas pessoas, muitos talentos estão indo embora, né? Quando eles encontram um ambiente, né, que deixa ele doente, um ambiente que não o satisfaz, né? Que eu acho que entra muito nessa linha da satisfação profissional, da satisfação por aquilo, né, que a gente pretende fazer daqui para frente, né, como trabalhador. Então, esse equilíbrio se faz necessário. Acho que o grande segredo é esse. Pelo que você está dizendo, a gente pode avaliar que hoje em dia a pessoa que está preparada para trabalhar em uma grande empresa, né? Ela tem ali a sua faculdade, a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, então ela está preparada para qualquer tipo de trabalho, né? No ramo dela. Então você acredita que hoje não é mais o valor do salário que mantém aí um super profissional, um profissional, né, bom, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, e sim a qualidade do ambiente em que ele vive? Acredito. E isso especialmente nas novas gerações, né? Então a gente vê uma geração Z chegando, buscando muito propósito, né, de trabalho, né, e de ter tempo para fazer as coisas dela, as coisas que ela gosta, né? Então, já foi o tempo, né, que a gente, e eu sou um pouco desse tempo também, mas é esse tempo que a gente tinha uma dedicação enorme à empresa e queria realmente chegar num cargo de liderança, então nossos objetivos eram esses. Hoje, a nova geração, ela tem como objetivo qualidade de vida, aliada às questões do propósito profissional, da profissão que ela exerce. Então, é uma mudança, né, de perfil de trabalhador que a gente tem e as novas empresas, né, as empresas de modo geral, têm que se adequar, porque senão vai ser muito difícil reter talentos, né, desenvolver bons profissionais. Então a empresa realmente tem que olhar para um clima organizacional que vai muito além da questão salarial,
somente, né? E como é que você avalia essa mudança, assim? Você acha isso bom? Isso não é bom? Qual é o seu ponto de vista sobre essa mudança, né? Eu acredito até que seja uma busca de equilíbrio aí com a saúde emocional do trabalhador e o ambiente e também a forma dele prestar um bom serviço. Qual é o seu ponto de vista nessa mudança que está acontecendo? É um grande desafio para a empresa, sem dúvida, né? Então é uma mudança de forma de trabalho, né? De como a gente contrata, inclusive. Mas para o profissional e para as pessoas eu vejo isso como algo muito positivo, né? Acredito que a gente via ao longo do tempo, né, muitas pessoas se arrependendo por ter dedicado tanto tempo a uma empresa, né, e não ter tido tempo e a atenção devida para a família, para aproveitar, né, um pouco a sua vida, para curtir, né, esses momentos que são tão importantes, né? Eu mesmo fiz algumas transições ao longo da minha carreira, né? Buscando conciliar essa questão de dar um sentido maior à vida, um propósito realmente que tivesse alinhado às minhas competências profissionais, à minha formação técnica, mas que eu pudesse levar para as pessoas também, não somente fazer o uso disso, né? Então era algo meu para a comunidade, meu para a sociedade, né? Então é um processo de transformação. E eu vejo muitas pessoas fazendo esse mesmo realinhamento de vida e profissão, né? E eu acho isso muito saudável, né? O equilíbrio é o segredo sempre, né? A gente ter uma profissão que a gente ama, realmente se dedica, trabalha com satisfação, né? Recebe um salário digno, né? Tem dignidade e é bem remunerado para aquilo que a gente faz, mas precisa realmente ter um tempo, né? Para a gente se cuidar, fazer as coisas que a gente gosta, para cuidar da família, para ter um relacionamento social com os amigos. Então, o equilíbrio na vida é sempre muito importante e as novas gerações elas estão buscando isso. Então, as empresas precisam realmente se preparar para encontrar esse equilíbrio junto com as pessoas que estão chegando, né? Muito bom. As informações são bem peculiares, né? As pessoas que estão acompanhando o nosso ponto de vista, nós estamos falando sobre burnout, né? Você que está em casa, você já sentiu, olha só, né? Sentiu falta de vontade de ir trabalhar? Ou então até você está no ambiente de trabalho, você começa a ter uma sensação de desânimo, de repente uma sonolência, ou até uma palpitação, né? Que pode ser o início aí de uma ansiedade. Então é preciso diagnosticar, tentar entender o que está acontecendo e buscar ajuda. Porque se a gente se mantém com essas sensações dentro do ambiente de trabalho, é possível que a gente também possa acabar repassando isso para outras pessoas, porque se eu não estou bem, automaticamente a pessoa que está do meu lado, né, eu não vou conseguir passar boas energias para ela e sucessivamente. Então, é algo assim que pode contaminar o ambiente, né? O lugar tóxico, ele acaba contaminando contaminando outro e assim sucessivamente. E o que acontece com uma empresa onde não se tem o cuidado com a saúde, vamos colocar uma aspas, mental do seu funcionário? E a gente não pode esquecer, até pegando o que você falou, que os gestores também são pessoas, né? Exatamente. E eles também estão sujeitos, né? Então, eu vejo, como executiva de uma empresa até pouco tempo atrás, nesse período pós-pandemia e pandemia mesmo, durante a própria pandemia, foi muito difícil, muito desafiador você olhar para a sua equipe, né, para o seu time e ver pessoas passando por N desafios ali por conta de tudo que estava acontecendo, né? Isso com certeza me afetou muito, né? Então, acho que o grande desafio das empresas é olhar também para os gestores, para o líder, para deixar eles numa posição também de conforto para conseguir fazer a gestão adequada, né? E somos todos humanos, né? Então, um precisa ajudar o outro, um precisa estar junto ali, dando a mão mesmo para o outro em muitos momentos.
Então, entre os líderes também é muito importante ter essa troca, ter essas conversas, para criar uma rede de apoio, né? Porque é só dessa forma que uma empresa consegue realmente tocar em situações de crise como essa, né? Situações tão difíceis, essas que vivemos há tão pouco tempo, né? É isso aí, gente. Seguinte, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos falando aí de burnout, trazendo alguns dados para você. E é interessante, né, você acompanhar a nossa entrevista, porque de repente a gente pode estar falando algo que você está sentindo, mas ainda não percebeu. Aí tem como você buscar ajuda, tem como você tentar fazer esse equilíbrio, não é mesmo? Então fica com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. Estamos de volta aqui na TV Câmara Campinas com o nosso Ponto de Vista. Estou recebendo a especialista, né, a Fernanda Toledo. Fernanda que assessora empresas, né, cuida de pessoas. Como é que é cuidar de pessoas? A situaçãozinha complicada, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa, não, Fernanda? Sem dúvida, é uma caixinha de surpresa, mas eu vejo uma caixinha de surpresa positiva, né? Eu sou o tipo de pessoa que sempre olha pelo lado cheio de potencial, né? As pessoas têm muito potencial, têm muitas características positivas e a gente trabalha exatamente para conectar, né, esse processo, né, das pessoas, o que elas têm de melhor, para conectar com projetos sociais, com as empresas, com os investimentos que as empresas fazem, para ter realmente um impacto favorável, né? Muito bem, estamos falando de burnout e, ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar, a síndrome de burnout não tem preferência por um tipo específico de colaborador, não, viu? Aquelas pessoas que realizam afazeres braçais, tarefas criativas ou então atividades tecnológicas, né? Na sua avaliação, como se desenvolve esse problema dentro das empresas? Porque não é igual eu falei, não é específico, né? Eu sou jornalista, eu estou suscetível a ter burnout. Você é chefe de cozinha, você está suscetível a ter burnout. Não, mas qualquer um de nós podemos desenvolver esta síndrome. Como é que a gente avalia a empresa, dentro da empresa, que é uma empresa que está suscetível a que os seus funcionários venham a desenvolver o burnout? Qualquer pessoa pode desenvolver, né? Muitas vezes é por fatores externos, né? Então a gente tem algum problema, né, da família, alguma situação que a gente viu na TV e que aquilo mexe demais com a gente. Pode também acarretar, né, um problema de saúde. E tem as questões que são inerentes do trabalho, né? Então muitas vezes você está num ambiente que você não se sente bem, né? Ou desenvolvendo um trabalho que aquilo não faz mais sentido para você, você não vê um propósito de estar ali naquele trabalho. Então tudo isso contribui, né, para que a pessoa de repente possa vir a desenvolver qualquer problema de saúde mental, né? E também assim, acho que cada pessoa é única, né? Então tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são menos, né, são introvertidos. O que não quer dizer que o tipo de trabalho não traga, né, não acarrete, né, em algum tipo de situação que possa despertar e desenvolver também algum processo, desencadear algum processo de saúde. Por exemplo, né, a gente tem pessoas bem introvertidas, né, que trabalham com números, né, o pessoal da área financeira, por exemplo, e que acabam com uma sobrecarga de responsabilidade. Imagina você ter os números numa empresa, né, a responsabilidade que isso traz. E tem também aqueles que são extrovertidos, né, que normalmente vão chamando todas as atribuições para você e acabam acumulando muito trabalho. E isso pode também criar um cansaço, que de repente a pessoa, um estresse, né, no nível de estresse, que se a pessoa não dosar bem e não conseguir ajustar, né, o seu tempo, pode levar também a alguma situação que ela possa realmente chegar no extremo de um estresse, de um cansaço e depois desenvolver um burnout, né? Então, acho que não está ligado a uma característica, né, da pessoa, não está ligado exatamente a um tipo de trabalho,
mas está talvez mais próximo realmente de uma sobrecarga de trabalho, de uma responsabilidade muito grande e que pode realmente fazer com que a pessoa não saiba mais né, como lidar com tudo isso. Qual que é a importância o chefe da empresa, né? Ele estar atento a essa questão do burnout e cuidar da questão aí da humanização da empresa, né? Se possível, até ter aí aqueles exercícios, né, que se fazem antes de iniciar o trabalho, um local arejado na hora do almoço para que os funcionários possam socializar ali, estar conversando, batendo um papo para esquecer um pouquinho do trabalho. Qual que é a importância de se manter um ambiente mais leve, né, dentro da área ali onde se trabalham várias pessoas e que a gente sabe que o trabalho hoje em dia demanda de muita responsabilidade, são tantas coisas que a gente vive hoje, se a gente for parar para pensar, inteligência artificial, a gente achando que o robô vai tomar nosso lugar, né? Então, assim, é estresse também do dia a dia, é entrega. Então, qual que é a importância de se desenvolver um ambiente saudável nos momentos do almoço, no momento de tomar um café, tem um lugar legal assim para que o funcionário possa desligar, nem que seja aí pelo menos uns 15 minutos. É muito importante, né? Acho que hoje em dia é fundamental os funcionários terem momentos de descanso, né? Uhum. Se a empresa tem, hoje em dia com online também a gente precisa ver como é que a gente adequa isso, né? Porque numa empresa, né, na estrutura física, então a gente consegue muitas vezes construir, né, uma sala onde você tem um momento de café, de interação, sim, né, de bate-papo. Então você consegue dosar isso melhor. No online, dependendo da pessoa, dependendo do funcionário, ele não tem esse momento. Ele é uma pessoa que, por exemplo, é workaholic, né, que a gente fala que é essa pessoa que trabalha demais, né? Ela não faz esse processo de se desligar por um minuto ali para realmente, né, poder ter um tempo de descanso mental, inclusive, né? Ou se distrair com outras coisas. Ele leva esse trabalho trabalhando até mais horas do que ele deveria, né? Então, o processo online ele exige que o gestor crie, de repente, reuniões onde você tem esse momento, né, divertido, esse momento descontraído mesmo sendo online. Porque, como a gente falou anteriormente, sim, cada pessoa é uma, né, e cada um tem um comportamento, né. Alguns estão em casa, às vezes a gente até precisa chamar atenção, chamar atenção, ver se realmente está trabalhando, se está entregando, né? Outros, se a gente bobear, ele não para nem um minuto. Então, acho que o online ele trouxe ainda esse desafio para o gestor cada vez mais ficar ligado, né? Como é que as coisas estão acontecendo do outro lado. Poxa vida, então agora coloca para mim seu ponto de vista, então, que eu achei interessante você falar dessa questão do online, né? Porque a gente olha muito para o trabalho aqui, agora, né? Estamos aqui, fisicamente, você. Agora tem a questão do trabalho online que surgiu, né, a partir da pandemia, que explodiu. Já havia, mas por conta da pandemia explodiu e tem muitas pessoas que optam pelo trabalho online, né? E muitas empresas também que migraram para esse modus operandi aí de trabalho. No seu ponto de vista, o trabalho online, para quem trabalha online, está mais suscetível a desenvolver o burnout, até por essa, não digo sobrecarga, mas por essa constância de trabalho? Eu acredito que sim, por alguns motivos, não só por esse excesso de trabalho, a pessoa que é workaholic, que quer ficar trabalhando o tempo todo, mas também porque você tem questões familiares interferindo, né? Quando você está trabalhando em casa, você tem, na verdade, que dividir o seu tempo, né, com o trabalho e com todas as questões familiares que estão acontecendo ali e que antes a gente dividia muito melhor quando você está num espaço físico diferente, né? Então você tem os filhos, né? Tem às vezes os pais, né? E como é que você lida com tudo isso que está acontecendo diariamente e mais o seu trabalho, né? As suas responsabilidades profissionais. Então o burnout ele veio para ficar, junto com a online que veio para ficar. As empresas realmente elas têm que mudar o seu sistema, adaptar o seu sistema
para que possam cada vez mais olhar para todo esse contexto que é um contexto novo para todo mundo, né? Eu acho que para as empresas é um grande desafio, sem dúvida, esse processo. Você que é especialista, né, em estratégias, né, para a gente ter aí se adaptar, ter um bom lugar de trabalho, seja online, seja na empresa mesmo. O que a pessoa que trabalha online, ela deve fazer? Como que ela deve se desligar? Porque é difícil a gente se desligar, na verdade, né? E aí, como você citou, a pessoa está em casa, poxa, né, vou ali, pego um cafezinho, vou sento no computador e continuo o meu trabalho. Né? Tá na hora da janta, alguém traz aí o prato, eu continuo no meu trabalho. Vou dormir, posso esticar um pouquinho, não vou dormir agora, porque eu preciso terminar e entregar o trabalho. Como que essa pessoa ela deve se comportar mediante essa situação do trabalho online, que acaba sendo, vamos colocar aí, entre aspas, uma zona de conforto, uma aspas, tá? Uma zona de conforto, porque ela está em casa, né? E aí ela pode seguir para poder entregar o quanto mais melhor. Mas como é que ela deve se comportar para que ela não venha desenvolver o burnout? Sim. Eu acredito muito que é o planejamento, né? Então a gente tem que ter. Eu mesmo sou uma pessoa que adora trabalhar. Sim. Então online para mim é um grande desafio, mas eu adotei, e eu vou compartilhar, acho que uma experiência própria. A gente fica feliz. Mas eu adotei um planejamento de horários bastante rigoroso, mas flexível, porque a gente sabe que o contexto ali sempre exige, né? Mas um plano de horários realmente de trabalho, momentos que eu dou uma parada para resolver alguma questão pessoal e volto para o trabalho, né? Então, realmente tentar trabalhar dentro desses limites de horário e se colocar limites também, né? A gente precisa realmente equilibrar o perfeccionismo, né? A gente tem que comprar essa ideia do ótimo inimigo do bom, né? Eu acho que tem horas que realmente a gente tem que cada vez mais olhar para as entregas, né? Os prazos, mas tentar se planejar de uma forma que você consiga não extrapolar o horário, né? Ter à noite o seu tempo. É muito bom, às vezes, a gente se inscrever em alguns cursos, né? Aproveitando essa questão online, ou ir para a academia para fazer um esporte, que precisa fazer exercício físico também, porque isso ajuda também a evitar problemas de saúde mental. Bom, né? Isso aí é ótimo. comprovado, Sim. né? Então, a gente colocar também esses horários com outras atividades nos ajuda a ter um pouco mais de disciplina. Ajuda bastante, aliás. Muito bem. E é um pouco difícil, né? É um pouco difícil porque eu vejo, assim, eu tiro por mim, né? Você está trabalhando e aí você entrega e você tem mais coisa para entregar, você quer continuar a trabalhar, né? E aí a gente acaba indo para o automático, né? Vamos para o automático e vamos trabalhando. Aí quando você vê, passou o tempo e você tem que entregar e quer continuar entregando, né? Então a gente precisa se policiar um pouco, se cuidar um pouco, porque, né, não somos robôs, né? Isso a internet mostra pra gente a todo momento, né? Aperta aqui, né? Não sou um robô. Então acho que isso é algo que a gente tem que ficar bem atento, bem ligado, e é uma das questões que vai fazer com que a gente não venha a desenvolver o burnout, porque tem estudos que comprovam que mais de 30% dos trabalhadores brasileiros estão desenvolvendo, já têm a burnout. Sim. E isso é algo que vai continuar, assim como você falou, porque as pessoas cada vez mais elas estão entregando, trabalhando, se aperfeiçoando, e aí vem aquela questão aí da velocidade da luz da internet, que a gente acaba querendo seguir essa velocidade, né? Olha, alguns estudos, né, associam o assédio moral como desencadeante para a síndrome da burnout, né, ou do burnout, de burnout. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Até agora nós falamos aí do trabalho na empresa, falamos do trabalho online, e agora voltando para a empresa, ou até online também, né? A questão do assédio moral. Você acredita que isso é um ponto-chave assim, para desencadear o burnout? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, né? O assédio moral, né, numa empresa, ele termina completamente com o clima de trabalho. Ele pode terminar, inclusive, com o profissional. Uau!
O assédio moral é uma questão que aí sim, né, as lideranças, né, principalmente os principais executivos de uma empresa, ou sejam pequenas e médias empresas, o proprietário, né, alguém que toma conta ali, tem que ficar de olho se tem algum gestor que pratica o assédio moral. Porque hoje em dia, inclusive, a empresa pode ser responsabilizada, né, juridicamente pelo assédio moral. E tem também essa questão da pessoa acabar desenvolvendo, né, o funcionário desenvolver alguma doença, alguma questão de saúde, e ele entrar com um processo contra a empresa, né, pelo assédio moral. Então a empresa, além das questões humanas, pessoais, né, de a gente ter que olhar, tem uma questão da própria empresa enquanto figura jurídica que responde pelos seus funcionários e responde pelo comportamento dos seus funcionários, né? Então é um ponto muito importante e eu acho que qualquer pessoa que esteja, né, nos vendo e vivendo num processo de assédio moral, ou ele tem que buscar uma ajuda dentro da própria empresa, ou ele tem que buscar uma recolocação profissional, sabe, dar um novo rumo, porque a gente não pode se conformar em ficar num ambiente desse tipo. Muito bem. E no seu dia a dia, você já enfrentou aí alguma situação que você ficou de boca aberta, né? Tipo assim, poxa vida, mas acontecendo isso, né? Então preciso dar um jeito. Vamos lá, sou especialista, então vamos resolver. Tem alguma situação assim que você pode citar pra gente? Tem várias situações, né? Mas eu, olhando para as questões de saúde, eu acho que já tive, né, colaboradores que precisaram desse apoio, né, para que realmente estavam num momento muito difícil. Mas tem várias questões, né? Empresas que não sabem exatamente para onde caminhar, né, com essas questões de saúde. E a gente acaba dentro do diagnóstico que a gente faz nas empresas, né, como consultora aí falando, no diagnóstico que a gente faz na empresa acaba vendo algum ponto que precisa ser melhorado na gestão das pessoas, ou mesmo que aquelas pessoas se sintam mais engajadas, se sintam, né, mais acolhidas pela empresa, e aí a gente desenvolve estratégias nessa linha, né, para que a gente consiga envolver, as pessoas fiquem mais satisfeitas com o seu trabalho. Pode ser através de um programa de voluntariado, por exemplo, porque daí elas conseguem de alguma forma entender um propósito que se estende para além do seu dia a dia, né, e se conecta com a empresa, né, ou através de um programa de desenvolvimento das lideranças, para que eles entendam que as pessoas também fazem parte, né, desse processo de gestão empresarial, né? Muitas vezes as lideranças ficam presas muito com o seu trabalho, com os números, né, com os resultados que eles têm que entregar para a empresa e se esquecem que são gestores de pessoas. Então, até o nome da nossa consultoria é muito inteligente, porque a gente trabalha com pessoas, gente, olhando, né, para as pessoas, exatamente. Muito bom, que maravilha, gente. Olha, importante demais, né, esse nosso bate-papo, esse nosso ponto de vista, porque a Fernanda está trazendo para a gente o ponto de vista dela referente à questão da síndrome de burnout. Nós temos aí algumas pesquisas e a gente vai conversando e você vai se identificando. Então, quero agradecer você que está com a gente aqui na TV Câmara Campinas, né? Vamos lá, caso a pessoa que tenha essa síndrome siga passando por episódios estressantes e não faça o tratamento adequado, isso pode dar margem para que ela desenvolva, de fato, transtornos mentais mais graves? Claro que sim, é o que você acabou de falar para a gente, né? Agora, também é comum acontecer alguns lapsos de memória. Você que já tem expertise nessa área, né? Já lidou com muita gente aí. Tem algumas situações de dar um lapso aí na memória, a pessoa ter um branco, completamente branco aí por um bom tempo, porque a gente às vezes tem um branco, mas é questões de segundos, né? Mas aí essa questão da síndrome de burnout, acontece isso mesmo? Acontece, né? Ela a ansiedade, o estresse, né, num nível muito alto, ele leva a esses lapsos de memória, né?
E acho que o estresse que nós vivemos no período, né, da pandemia, também pós-pandemia, tudo isso contribuiu, né, para que a pessoa vivesse num universo de medo, né? Então ela começa a ter medo, ela começa a desencadear outras coisas. Esse ponto, né, do lapso de memória é uma característica muito forte de quem está no limite do estresse. Está no estresse muito alto. Disso para o burnout é um passo, né? A gente brinca porque a pessoa realmente tem que ficar percebendo que é aquilo que a gente já falou anteriormente, as questões que vão aparecendo, né, no dia a dia dela, o comportamento dela, se tem algo diferente, né? Não é comum ter lapsos de memória, né? Exatamente. A gente tem que olhar para isso como algo que está acontecendo, opa, tem algo errado comigo. Ficar atento aos sinais, né? O acúmulo de funções complicadas para um único cargo, constante desvalorização, excesso de cobrança, críticas, julgamentos por parte dos superiores, isso também pode sim desencadear o burnout. Nós estamos falando com a especialista em soluções e estratégias socioambientais para empresas e negócios, Fernanda Toledo. Então, para a gente já ir para o encerramento, deixa uma dica, né? Como que as pessoas, as organizações, aliás, podem ajudar os colaboradores a evitar esse tipo de problema e como os colaboradores também podem se ajudar entre si, né? A terem aí uma vida na empresa, ou seja, a empresa aqui física ou então online, enfim. Como que a gente pode tentar viver um pouquinho melhor e evitar, né, essa síndrome do burnout? Até me ocorre uma palavra que eu acho que resume tudo, é respeito. Uau! Né? Respeito às pessoas que trabalham com você, respeito aos seus colaboradores e a gente se respeitar também. Né? Então, acho que a gente tem que ter nossos limites, acho que é importante, né, dentro desse processo do respeito, a gente se autoconhecer, ver se realmente a gente está feliz onde a gente está. E a empresa, como ela pode realmente ter colaboradores felizes? Porque isso é comprovado, né? Quando a gente está feliz, a gente produz muito mais. Exatamente. Então, a empresa precisa pensar, sim, estratégias, precisa pensar programas, onde os colaboradores possam contribuir, possam se sentir parte dessa empresa. Né? Então, acho que esse equilíbrio e esse respeito é o que manda realmente em todo esse processo. Muito bem. É importante também a oferta de recursos necessários, né, para as tarefas dos colaboradores, a criação de espaços para lazer e descanso de trabalho, o estabelecimento de uma cultura aí de feedbacks para que a companhia tenha um retorno do que os funcionários acham do trabalho e conheça os limites pessoais de cada um, né? E o tratamento da síndrome de burnout, a gente precisa procurar, quando vê que o negócio não tem condições mais, a gente precisa procurar uma ajuda de psicólogo, seria isso? Exatamente. Então, as pessoas devem procurar, né, um especialista em saúde, aí, um psicólogo, um psiquiatra, né, ou alguém que possa encaminhar. E o pessoal das áreas de recursos humanos também pode ajudar nesse processo, né? As empresas estão abertas a isso. E a gente não precisa ter medo, né? Acho que a gente não está bem, vamos buscar ajuda. O caminho é esse. Somos humanos, né? Somos humanos e estamos aí lançados no dia a dia. E pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer empresa, mas que bom que nós temos pessoas como você, né? Especialista em soluções e estratégias socioambientais para empresas e negócios. Eu agradeço a sua participação, Fernanda. Muito obrigado, né, por disponibilizar seu tempo para a gente conversar um pouquinho de um assunto tão importante e que não se fala muito, né? Que é o burnout, que é importante que a gente também possa levar para o pessoal de casa essa informação e que as pessoas possam falar mais sobre isso, porque, como você disse, o online veio para ficar, né? O trabalho, né, veio para ficar, esse negócio de você trabalhar na sua casa aí e o computador, eu não consigo, sabe? Eu vou falar, não, eu sou meio difícil para isso, mas isso veio para ficar. Assim, com ele também vem o outro lado, que é o lado do desafio, que é a síndrome aí do burnout, que é um dos, né, desafios, e é importante a gente estar sempre atento aos sinais. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rubem.
E obrigada pelo espaço de bater um papo aqui com você tão agradável e falar de um tema tão importante, né? Maravilha. Tá vendo só, gente? Olha, fique atento aos sinais, tá? Cuide de você, estabeleça limites. É bom dormir, é bom descansar, é bom parar de vez em quando. E você, líder, né? Cuide-se também para que você possa cuidar do seu liderado. É aquele negócio. Se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, é importante que as empresas estejam atentas, é importante que você esteja atento aos sinais, esteja atento aos sinais e que a gente possa também ter aí esse equilíbrio e ficar atento ao burnout, né? Se precisar, busque ajuda de um especialista, tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e a gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço.